Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. E para aqueles, aleluia, que estiverem ouvindo este áudio ou assistindo o vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa sua curtida, compartilha, ativa as opções de todas, aleluia, e faça a obra junto conosco, a obra missionária. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mais uma vez o Senhor me leva para esta passagem, no versículo 5, que tem por tema o centurião Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Até o versículo 15. Glória a Deus. Nós sabemos que o anjo de Deus veio até Cornélio e tinha uma mensagem para ele. O Senhor nessa noite também tem uma mensagem e uma palavra para mim e para você. E esta mensagem é diretamente do céu, porque ele tinha algo para falar com Cornélio através de Pedro, algo que seria bênção para ele e para todos os que estavam em sua casa, assim como a palavra liberada por Jesus foi bênção para Zaqueu e a sua casa. Assim como a palavra liberada por Jesus foi bênção para aquele centurião, que ele e a sua casa a partir daquele dia passou a servir a Jesus. Eu creio que pelas características era o mesmo Cornélio, aquele centurião romano. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele e toda a sua casa, aleluia, era piedoso, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo tinha uma vida de oração de contínuo. Assim como Jesus ensinou seus discípulos: orai sem cessar, orai e vigiai, orai em todo o tempo. Medita, Deus ensinou desde o Antigo Testamento, Deuteronômio, e os livros a seguir no Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Seu sempre ensinou: medita na minha palavra dia e de noite, fala dela quando deitar, quando levantar, ao sair, ao entrar. E é isso que estamos fazendo, meditando e ouvindo o Senhor falar conosco. E o anjo disse: envia a Jope a
Pedro, que está na casa de Simão, curtidor. Aleluias. Envia, pois, homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ou que é o mesmo Pedro, que está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. O Senhor deu um direcionamento para Cornélio. Faz isso e através disso eu vou te falar o que eu quero te falar. Mas o anjo chegou ali elogiando Cornélio. Aleluia. O anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus tem se agradado das tuas ações, das tuas orações. Então tudo que a gente faz aqui nessa terra não é em vão. Quanto mais oramos pelas pessoas, mais o Senhor nos ajuda, nos abençoa. Quanto mais fazemos pelos outros, mais o Senhor faz por nós. Porque quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, aí o Senhor se agrada, e o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda ainda mais. Aí a presença do Senhor fica mais forte a cada dia em nossas vidas, porque estamos cumprindo o mandamento que Jesus nos deu. Amai a Deus acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos, Jesus falou. Cumprindo esse, vamos estar cumprindo quase todos os outros. Aleluia. Como o homem samaritano, o bom samaritano, cumpriu este mandamento de amor ao próximo. E Cornélio ouviu a voz do anjo e enviou aqueles homens até Pedro. E Pedro veio, entregou a mensagem dos céus. Antes disso, Deus lhe deu essa visão, como que um lençol descendo com animais e falando: mata e come. E Pedro disse: nunca comi nada comum ou imundo desde a minha juventude. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor está falando de Cornélio e dos seus amigos ou colegas que estavam com ele, que o Senhor conhecia o coração de Pedro. Sabia que Pedro só queria pregar para judeu e para não pecadores, sendo que naquela época, hoje, todos eram pecadores. Houve tempo que houve homens justos na terra, sim. Deus disse que Noé, Jó e Daniel eram homens justos nesta terra. O próprio Senhor Jesus é o mais justo de todos. Então houve uma época também que Deus falou que olhou para a terra e não achou um justo sequer. Mas houve época também que teve pessoas justas na terra. Aleluia. E Pedro chega na porta da casa de Cornélio, vê Cornélio e um monte de pecadores. Creio eu que eu não sei se o texto fala claramente, mas eu imagino que Pedro pensou em voltar da porta. Mas ele lembrou da palavra que Deus disse no versículo 15: não faças tu comum ao que Deus purificou. E segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então ele entendeu que Deus mostrou a comida, os animais em forma de parábola, para ele entender que a palavra deveria ser pregada aos pecadores também. Não só aqueles que ele considerava limpo, mas também era para ser pregada também aos imundos, aos comuns, como Pedro respondeu a Deus. Era para ser pregada a todos, como Jesus falou: ide pregar o meu evangelho a toda e qualquer criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê, infelizmente, já está condenado.
a não ser que se arrependa. Aleluia. E Pedro vai, deixa o preconceito, as diferenças de lado, anuncia o nome do Senhor Jesus, a história de Jesus, a palavra que ele mandou Pedro falar, ele falar. O Espírito Santo desce e batiza todos com fogo, aleluia, com o Espírito Santo e com a glória de Deus derramada sobre eles. E eles também são batizados nas águas. E a mensagem de Deus para Cornélio foi essa: Jesus Cristo. A mensagem de Deus para nós é essa hoje. Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele está vindo buscar a sua igreja. Então que Ele seja todos os dias a nossa esperança. A esperança de um arrebatamento que já está perto de acontecer. Mas o dia, a hora, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas que a gente venha estar preparado para que a gente não venha ser pego de surpresa. Porque Ele virá em uma hora que nós não vamos estar esperando. Guarde essa palavra com muito temor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus a mensagem que Ele mandou eu dar para a igreja, assim como Pedro deu, Deus não entregou a mensagem para Cornélio. A mensagem é que Ele está voltando, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e consertar as nossas veredas cada dia mais, vivendo na doutrina do corpo, da alma e do Espírito. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.